pública é uma preocupação, digamos, dos juristas e dos estudiosos de direito dos Estados Unidos há muitos anos. E, dessa forma, o Supremo Tribunal americano está subejamente estudado desse ponto de vista em muitos métodos. Com muitos métodos, e alguns desses métodos é o que eu vou querer apresentar aqui, aplicados aos tribunais. Isto porquê? Porque, claro, no direito norte-americano, por razões várias, o papel do Supremo Tribunal, enquanto agente político, parte da vida política, está reconhecido e assumido, pelo menos, digamos, desde os meados do século XIX, quase mais de 150 anos. E é normal que, se os métodos foram evoluindo em termos da sua complexidade, pois o primeiro tribunal que se tenha estudado tenha sido o Supremo Tribunal americano. Hoje em dia, evidentemente, há muitos tribunais de Estado estudados, quase todos os tribunais federais estão estudados, quase todos os supremos estaduais estão estudados, e o debate, que é nesse sentido que eu tinha aqui digamos, as duas ou três transparências em inglês, digamos, que teorias é que existem para explicar a forma como os tribunais lidam com a vida pública e depois, fundamentalmente, procurar testar essas teorias. Portanto, uma preocupação eminentemente empírica de recolher os dados que nos permitem testar essas teorias. É evidente que, digamos, há muitas teorias. Eu tenho aqui agrupado, digamos, em três grandes escolas de pensamento. A primeira escola é a escola formalista, que diz que os tribunais fundamentalmente aplicam o direito de acordo com a vontade do legislador e, quando a vontade do legislador não é clara nem explícita, aplicam o direito por métodos interpretativos, enfim, das várias formas de analogia e outros métodos de interpretação que possam ser usados. O significado dentro do modelo formalista e aquilo que são as preferências individuais e particularmente as preferências ideológicas do Poder Judiciário não são relevantes, ou seja, não prevêem o comportamento dos tribunais. Importa aqui talvez fazer um ponto que às vezes há uma tendência complicada de passar do concreto para o Estado, para o mais empírico. Isto não quer dizer que quem seja da escola formalista não possa aceitar que numa decisão particular ou numa decisão concreta possa ter havido preferência ideológica. O que a escola está a dizer, a escola de pensamento, é que, em termos agregados, se nós olharmos para um conjunto vasto de decisões dos tribunais, os aspectos individuais dos juízes que tomaram estas decisões, ou do coletivo de juízes que tomou essa decisão, não são relevantes, não ajudam a prever a decisão no agregado desse coletivo de juízes. Os outros dois modelos dizem o contrário. O que propõem é que não, as características individuais dos juízes são fundamentais para se perceber as decisões dos tribunais. O modelo atitudinal, que é o modelo talvez mais famoso, porque já vem dos anos 60, é o que diz que o que determina as decisões dos tribunais superiores, em particular do Supremo Tribunal, é as preferências ideológicas dos juízes. Portanto, os juízes interpretam a lei de acordo com a sua visão ideológica do mundo. Importa reforçar aqui que não se está a dizer estritamente que é uma visão partidista ou que é uma visão que segue os preceitos e as indicações do partido político no qual o juiz tem alguma relação. O que se está a dizer é que é mais vasto que isso, são as preferências ideológicas do juiz, no sentido de que é a forma como o juiz entende o mundo que o rodeia, incluindo, evidentemente, as questões partidárias ou partidistas que possam influir a decisão do juiz. E o terceiro modelo diz, que é um modelo estratégico, diz, de facto, os juízes partem das preferências, mas os juízes também são estratégicos. E, portanto, interpretam a lei de acordo com as suas preferências, mas também tendo em conta as consequências da interpretação da lei. E, portanto, o que eles fazem é pensar como é o coletivo reage à sua interpretação da lei e de como é que os outros órgãos de soberania,
e, na verdade, a opinião pública reage às decisões dos juízes. E estes são os três modelos que existem, digamos, na legislatura norte-americana. Importa aqui também assegurar que isto é uma discussão, digamos, do ponto de vista da análise positiva. Isto é, o que estas três escolas propõem é que os juízes se comportam desta forma. Não está aqui em causa uma discussão normativa, isto é, como é que idealmente os juízes se deveriam comportar. Porque é possível que possa haver quem ache que os juízes comportam-se de acordo com o modelo estratégico, mas que isso não é, de facto, a forma como deveria ser. Isso depois leva-nos a outro tipo de discussões, que é o desenho dos tribunais, a forma como se deve pensar o papel do judiciário, etc, etc, etc. Há um paper já um pouco, deve ter uns 10 anos, talvez, do Cass Sunstein, muito interessante, o Sunfell Review, em que pergunta será que os juízes dos tribunais devem ou não devem ter em conta a vontade da opinião pública nas suas decisões. E isto é uma questão, evidentemente, do ponto de vista, digamos, da filosofia do direito, complicada, porque a resposta não é nem sim nem não, depende de um conjunto de premissas mais complicadas. Mas isso é uma discussão normativa, que não é a discussão a que eu me vou dedicar aqui. A minha discussão é mais saber, de facto, olhando para a realidade, como é que os juízes se comportam e, em particular, eu estou mais interessado nos tribunais supremos, que são aqueles que também, em geral, têm que tomar decisões de cariz, digamos, político e de vida pública mais relevante e mais claro, tem um impacto mais claro na vida pública. Ora bem, fora dos Estados Unidos, toda esta discussão é uma discussão muito mais recente, porque, de facto, especialmente na Europa, mas não é muito diferente na América Latina nem na Ásia, nós temos uma ficção formalista. Isto é, as pessoas são educadas nas faculdades de Direito, depois no Centro Judiciário, que os juízes aplicam a lei de acordo com a vontade do legislador e, portanto, há uma ficção formalista de que as preferências individuais dos juízes não são um aspecto relevante e, se fosse, seria gravíssimo, que punha em causa a própria independência do poder judicial e, portanto, há todo um conjunto de ficções à volta.